Bom dia, gente. Nossa, acordei agora. Parte 2 de coagulantes. Na parte 1, eu falei basicamente da homeostasia primária, né? Falei dos fármacos que vão agir na homeostasia primária, que obviamente são os antiagregantes. Agora eu vou falar no caso da homeostasia secundária e os fármacos que vão agir na homeostasia secundária, que no caso são os anticoagulantes, né? Gente, novamente, a homeostasia secundária, ela vai estar relacionada com os fatores de coagulação, certo? Com a formação lá do coágulo em si, enquanto a homeostasia primária está relacionada com a adesão plaquetária e tudo mais. O sangue, ele não se coagula sozinho. O sangue, para ele se coagular, ele precisa justamente dos fatores de coagulação. Só que esses fatores de coagulação, quando eles estão inativos, eles vão receber um outro nome. Eles vão receber o nome de zimogênios. Então, fatores de coagulação inativos são os zimogênios. E para ter a formação desse coágulo, vai precisar justamente que esses zimogênios sejam ativados. E é isso, né? Os zimogênios, fatores inativos, são proteínas plasmáticas chamadas de fatores de coagulação inativos. O objetivo: ativar uma a outra numa sequência, já havia falado, para amplificar a resposta e formar um coágulo naquele local. Basicamente, os fatores de coagulação, eles têm que dar resultado, eles vão ativar um ao outro e tem que formar a fibrina, que é a fibrina que vai ter a rede de... Ai, meu Deus, como que fala? A rede de fibrinas que vai aderir o tampão plaquetário. Só que assim, lembrando novamente, tem 3 vias. Tem a via extrínseca, intrínseca e a via comum. Eu vou ter que até pegar aqui, tá relendo. Porque, ó, a via intrínseca vai acontecer dentro do vaso. O que vai acontecer? O fator 12, ele vai ativar o fator, ele vai ativar o fator 11. Esse fator 11 ativa o fator 11A, que ativa o fator 9. Esse fator 9, ele ativa o fator 9A, que com a ajuda do fator 8A, vai ativar o fator 10. Isso é a via intrínseca, que vai acontecer dentro do vaso. Na via extrínseca, que é fora do vaso, a gente vai iniciar com o fator 3, que novamente o fator 3, ele é um fosfolipídio, mas que pode ser chamado de tromboplastina, ou se não de fator tecidual, tá? E ele é importante pra gente. Nossa, aqui tá me incomodando. E ele é importante pra gente. Então, olha, a via extrínseca, o fator tecidual, o fator 3, ele vai se ligar ao fator 7. No fator 7, ele vai formar tanto o fator 3 e o fator 7A, que isso vai acabar ativando o fator 10. E na via comum, a gente tem o fator 10, que ativa o fator 10A. E esse fator 10A, ele é importante por quê? Porque ele vai transformar a protrombina em trombina. E a trombina, ela vai transformar o fibrinogênio em fibrina, sabe? Então, tudo, assim, na teoria, vai começar tudo pelo fator 3. Porque o fator 3 é responsável por ativar o fator 10, que se transforma em fator 10A, por meio de uma enzima que a gente chama de tenase. Já vou adiantando, mas eu vou repetir isso. Que vai converter a protrombina em trombina. E na verdade, o fator tenase, ele transforma o fator 10 em 10A.
E a enzima protrombina, só que o fator 10A, ele vai ativar, vai meio que transformar a protrombina em trombina, mas com a ajuda de uma outra proteína não, de uma outra enzima, que é a protrombinase. Converteu a protrombina em trombina, essa trombina vai lá, vai converter o fibrinogênio em fibrina. Não deu macete. Avisando que se você estiver acompanhando o slide do professor, vocês vão ver que vai ter coisas que infelizmente eu não vou poder falar, porque não é muito assunto, infelizmente, né? Então, eu tive que dar prioridade a algumas outras coisas. Então, não vai ter tudo relacionado ao slide do professor. Só que, voltando, então a gente tem esses fatores aí importantes, né? A gente sabe que a coagulação não ocorre sozinha, tem que ter a transformação dos hemogênios em fatores de coagulação. E existe, e normalmente vai começar, sim, o principal fator deles é o fator 3. Não que a via intrínseca não seja importante, mas que para que haja formação realmente da fibrina, vai precisar da via extrínseca. Só que existem alguns fatores de coagulação que eles vão depender da vitamina, do potássio, para eles funcionarem, né? Quais fatores são esses? O meu professor até falou um macete. Vai ser o 2 mais o 7. 2 mais 7 dá 9. Então, 2, 7, 9. E vai faltar mais um. O que adiciona mais um? 10, sabe? 2 mais 7, 9. Adiciona mais um? 10. Então, são esses fatores de coagulação que vão depender da vitamina do potássio. E o que vai acontecer? É que esses fatores, eles precisam ser modificados pós-sintético. O que vai acontecer? Vai ter a adição do grupo de carboxila neles. Então, olha só, a vitamina K, ela vai atuar como cofator para adicionar grupos de carboxila, ó, como cofator para adicionar grupos de carboxila aos resíduos de ácido glutamânico desses fatores, ou seja, adição de grupo carboxila nesses fatores de coagulação. Por que isso é importante? Porque essas modificações, elas permitem que esses fatores de coagulação, eles se grudem justamente na superfície das plaquetas, que possuem fosfolipídio do fator 3. Então, essa adição de vitamina, essa vitamina, quando ela adiciona a carboxila, os fosfolipídios não, as plaquetas que possuem o fator 3, essa tromboplastina, esse fator tecidual, em sua composição, vai permitir que esses fatores se grudem na superfície dessas plaquetas, justamente para permitir que a rede de fibrina se grude e tudo mais, sabe? Então, assim, eles formam complexos enzimáticos chamados tenases e protrombinases, essenciais para gerar trombina. Novamente, tenase, corta no meio, 10. Ásia, geralmente de enzima, tenase, enzima 10, fator 10. Então, é a enzima que vai converter o fator 10 em fator 10A, que estes vai converter a protrombina, que é o fator 2, em trombina, que é o fator 2A. E quem vai fazer isso é a protrombinase. Você converteu em trombina 2, você converteu a protrombina 2 em trombina 2A, essa trombina, ela vai ser responsável por transformar novamente como é que fala? O pepsinogênio não, o fibrinogênio em fibrina. Aí, os primeiros fármacos dessa homeostasia secundária que a gente vai ter vai ser os cumarínicos.
Um exemplo clássico de um cumarínico é a varfarina. Os cumarínicos, eles vão basicamente bloquear essa ação de carboxilação, ou seja, eles vão impedir que a vitamina do potássio elas coloquem um grupo de carboxila nos fatores de coagulação dependentes, que são novamente o 2, o 7, o 9 e o 10. Quando você impede que esses fatores de coagulação, quando eles não recebem, ou melhor, essa carboxila, primeiro, que o fator 10 ele não vai ser convertido em fator 10A. Se o fator 10A não está sendo, se o fator 10 não está sendo convertido em fator 10A, não vai estar convertendo a protrombina em trombina, fator 2 em 2A. Porque a tenase nem a protrombinase vão agir. Se você não está fazendo isso, não vai ter a formação da trombina. Se você não tem a formação da trombina, não tem como você transformar o fibrinogênio em fibrina para grudar naquela rede lá do tampão plaquetário, sabe? Então é o... Como que fala? A formação da plaqueta, a formação do coágulo, ela não vai acontecer, sabe? Aí a gente tem as duas vias novamente. O único fator que vai fazer parte da via extrínseca é o fator 7. Assim, de principal, né? De resto, tudo faz parte da via extrínseca. E a via, no caso, tá. E o fator 3 também, tá? O fator 7 e o fator 3 faz parte da via extrínseca, de resto faz parte toda da via intrínseca. Então a varfarina, ela é um cumarínico, então eles vão bloquear a enzima vitamina K. A enzima vitamina K ecpóxido redutase, VKOR. Vai bloquear a enzima K, basicamente. E um outro tipo de cumarínicos, além da varfarina, é o acenocumarol, tá? O acenocumarol. Cara, eu não sei se é importante, mas fala que a via intrínseca, ela é ativada quando o sangue entra em contato com superfícies negativas. Por exemplo, vidro, caulim, eu não faço ideia do que seja um caulim. Aí tem o sistema de contato, que é avaliado pelo TTPA, que eu não lembro, acho que TTPA, eu não lembro o que significa. Não é tempo de trombose. Não lembro, aí. Eu acho que eu não cheguei a falar, mas olha só, a trombina, que é o fator 2, mais especificamente o 2A, né? Tem algumas funções. Primeiro, que ela vai transformar o fibrinogênio em fibrina, né? Obviamente, justamente para formar essa rede de fibrinas para segurar o coágulo. Vai ativar outros fatores de coagulação, tá? Vai ativar o fator 13. O fator 13, ele é para estabilizar o coágulo. É como um reforço da rede de fibrina. Tá gravando? Tá. Vai ativar também plaquetas, tá? Vai aumentar a agregação de plaquetas, ou essa trombina. E ativa a proteína C, que é um freio natural da coagulação, degradando os fatores 5A e 8A. Mas enfim, de importante eu acho que vai principalmente, né, transformar o fibrinogênio em fibrina, ativa outros fatores de coagulação, ativa o fator 13, que é o fator que vai estabilizar o tampão plaquetário, ativa plaquetas, né, aumentando a agregação local daquelas plaquetas. E uma coisa que eu não falei é que tudo isso é dependente do cálcio, tá? Sem o cálcio, que é o fator 6 aqui, fator 4, sem o cálcio, que é o fator 4, o fator 3, o fator 2A, a trombina,
não funciona. Nada funciona disso. E a gente tem não sei se é uma substância, o que seria isso? Citrato, ou se não quelantes. O citrato ou quelantes, ou se não EDTA, édita, sei lá, vou chamar de édita. Citrato, édita ou quelantes, eles vão sequestrar o cálcio que impede a coagulação no laboratório. Aí aqui no slide está escrito que é um etileno-diaminotetracético. Enquanto é isso. E uma coisa que eu tava esquecendo era o porquê da trombina, o 2A, por que ela ativava mais plaquetas? Justamente porque o fator 3, o fator tecidual, né, que é aquele fosfolipídio, quando acontece a carboxilação nesses fatores dependentes de vitamina do potássio, esse fator tecidual, eles vão se ligar, ele vai, não é que ele vai se ligar, mas os outros fatores vão grudar mais facilmente na superfície das plaquetas, justamente nas plaquetas que possuem o fator tecidual ou o fator 3, né? Tava esquecendo disso. Então, ó, resumindo etapas, né? Se tem uma lesão vascular, você vai ter exposição do fator tecidual, que é o fator 3. Esse fator 3, na verdade, exposição do fator tecidual ou contato com superfícies negativas. Então, aqui vai acontecer a via intrínseca e a via extrínseca. Lembrando que contato com superfície negativa é a via intrínseca, exposição do fator tecidual, via extrínseca. Teve a lesão vascular, você vai ter agora ativação de cascatas de coagulação. Então, os hemogênios, eles vão ser ativados e vão se tornar agora mesmo os fatores de coagulação. Aí, você vai acontecer todo aquele processo da via intrínseca, da via extrínseca, que elas vão sendo ativadas uma a outra, aconteceu lá a via comum, aí o fator 10 se transforma em fator 10A pela atenase, que vai converter a protrombina em trombina, que pela enzima protrombinase, essa trombina vai converter o fibrinogênio em fibrina. Então, formação dos complexos das plaquetas, tenase e protrombinase, que forma a trombina. Então, lesão vascular, ativação da cascata, formação da trombina. Trombina converte fibrinogênio em fibrina, vai ativar o fator 13, que vai estabilizar o coágulo, ativa plaquetas, né, que vai reforçar o coágulo em si. E tudo isso vai depender do cálcio, que é o fator 4. Sem o cálcio isso nada acontece. E o coágulo fica restrito, gente, ao local da adesão, tá? Aí, se ele não ficar restrito naquele local, você entra com fibrinolíticos para destruir esse coágulo. Aí, então, eu já havia falado dos cumarínicos, o principal fármaco dele é a varfarina. E outro tipo de fármaco que a gente tem de homeostasia secundária é a heparina, né, a mais conhecida assim, que é um anticoagulante. Só que a heparina, ela não é um anticoagulante sozinho. Ela é um anticoagulante, só que ela vai potencializar a antitrombina 3. A antitrombina 3 se a
que eu tinha feito um raciocínio aqui, mas deixa eu confirmar meu raciocínio. Antes, deixa eu falar pra vocês, qual que é o raciocínio que eu fiz aqui? Antitrombina 3 deve bloquear o fator tecidual e a trombina em si, né? Mas você já bloqueando o fator tecidual, você já bloqueia a trombina. Por isso que eu vou pesquisar aqui, peraí. Justamente meu raciocínio estava errado, né? Porque se você bloquear Você tá bloqueando o fator 3, você já bloqueia tudo, né? Basicamente. Antitrombina 3, por quê? Existe a antitrombina 1, 2 e 3, né? Acho que é meio bobo assim, né? A antitrombina 1 é a fibrina. A antitrombina 2 é a alfa-2 macroglobulina. Enfim. Então, enfim. Então, a heparina, ela vai potencializar o efeito da antitrombina 3. E o que a antitrombina 3 vai fazer? Basicamente, ela vai inibir a trombina 2, obviamente, 2A, e vai inibir o fator 10A. Se você está inibindo o fator 10A, não tem como você ativar a trombina, né? Não tem como você converter a protrombina em trombina. E você bloqueando a trombina 2A, não tem como você transformar o fibrinogênio em fibrina. Então, a heparina, ela vai agir justamente potencializando o efeito da antitrombina 3. Como a heparina age? Ela vai grudar na superfície da antitrombina 3 e vai potencializar o seu efeito. Resultado: as enzimas de coagulação ficam mais desligadas. Sangue demora mais para formar um coágulo. Por isso que a galera fala: se você faz uso de anticoagulantes, de heparina, teu sangue fica ralo, teu sangue fica fino. Não, gente, não se usa esse termo. Sangue ralo e sangue fino, popularmente é chamado disso, para aquele sangue que tem dificuldade de formar coágulos. Mas a gente chama sangue com hipocoagulabilidade, sabe? Coagulabilidade. Aqui no slide do professor fala que a heparina, ela é um polissacarídeo que é capaz de se ligar à antitrombina 3, aumentando a ação da antitrombina 2, da anti-10A e, em menor escala, anti-9A, anti-11A e anti-12A. Com isso, ela inibe a via comum, a via intrínseca da coagulação. Então, a heparina, ela vai bloquear a via intrínseca e a via comum. A heparina, ela não bloqueia a via extrínseca diretamente, mas o efeito final é menos coágulo formado, tá? Com a heparina. Resumidamente, ela vai potencializar a antitrombina 3, que acaba atuando, inibindo, assim, ativando outras antitrombinas, não outras antitrombinas, mas outros fatores, né? Tanto a antitrombina 2, mas, por exemplo, o anti-10A, sabe, tudo mais. Vai agir na via intrínseca e a via comum. Cara, eu não sei o que... Peraí, eu coloquei trem aqui. Aí, a gente tem o TTPA, que eu não falei porque eu não tinha lembrado de onde que eu tinha tirado isso. Mas esse TTPA, ele é o tempo de tromboplastina parcial ativa. Ele vai basicamente avaliar a via intrínseca e a via comum da coagulação, tá? Tanto que a heparina, ela vai aumentar essa TTPA. Por que é importante esse TTPA? Como ele avalia a via intrínseca e a via comum, ele vai avaliar se as vias estão funcionando corretamente. Por exemplo, quando tu faz o uso da heparina, essa heparina, aqui fala que ela vai aumentar esse TTPA. Então, ela vai aumentar o tempo de tromboplastina parcial ativa.
ó, que é na via intrínseca, TTPA, via intrínseca. O TAP é na via extrínseca. E o TAP, obviamente, ele avalia a via extrínseca e vai avaliar a via comum também, tá? Aqui fala, quando ele altera, quando há deficiência de fatores da via extrínseca ou quando o paciente faz o uso de varfarina, que é ou outros cumarínicos, tá? O TAP é tempo de protrombina, por isso que ele é avaliado na via extrínseca. Via intrínseca, tempo de, novamente esqueci, tempo de tromboplastina parcial. Quais são os efeitos colaterais da trombina? Trombina não, o da heparina. Sangramento, tá? É o principal deles, o principal risco que você tem, porque se você tá bloqueando a formação de coágulos, é capaz, novamente, teu sangue fica com uma hipocoagulabilidade, então aumenta o risco de você ter um sangramento, de você ter uma trombocitopenia induzida por heparina, ou com a sigla HIT no caso. Por quê? O corpo, ele faz anticorpos contra plaquetas. As plaquetas, elas vão acabar se ativando de forma errada, o que aumenta o risco de trombose, mesmo com as plaquetas baixas. Outros efeitos colaterais que a gente tem: alergia, alopécia, que é aquela região do cabeça sem cabelo, né? Osteoporose, se usada por muito tempo. Novamente, sangramento é o mais comum justamente porque você está inibindo a coagulação. Então, o sangue demora mais para formar coágulos. Aí, aqui, eu não sei se está explicado as reações alérgicas, só que... Reações alérgicas, vou falar, né? Pode causar urticária, tá? Ou broncoespasmo. Tem que ter muito cuidado em pessoas alérgicas, né? A heparina, pois vem de origem de animal. Nossa, essa aí eu não sabia. Pode causar alopecia reversível, tá? Uma alopecia reversível. Pode causar osteoporose e fraturas, porque o uso prolongado ativa os osteoclastos. E, novamente, os osteoclastos são aqueles que vão reabsorver... vão reabsorver... Eu acho que não é medula óssea velha? E os osteoblastos vão produzir medula óssea nova, alguma coisa assim. Eu não me recordo. Então, osteoporose e fraturas, que o uso prolongado ativa os osteoclastos, que faz a diminuição da densidade óssea, risco de fraturas espontâneas. E alterações laboratoriais, né? Que ele faz. Deixa eu beber uma água. Aí, falando da trombocitopenia induzida por heparina. É um tipo de complicação que, apesar de ser uma complicação rara da heparina, é uma complicação grave. Então, assim, tanto que no slide o professor até fala aqui, ó, que ocorre em 1 a 4% dos pacientes tratados por pelo menos 7 dias com heparina, entre 5 e 15 dias, mais ou menos assim. Pode aparecer, né? Mas normalmente, pelo menos 7 dias, uma semana, o uso de heparina. O que acontece? Novamente, o corpo, trombocitopenia, a gente sabe que que é plaquetas baixas, né? O corpo produz anticorpos. Só que vai ser anticorpos contra o complexo da heparina mais o PF4, que é o fator plaquetário 4. Então, o corpo vai produzir anticorpos, basicamente, contra a heparina, contra o complexo da heparina e o fator da heparina, sim, né, que é o fator PF4,
fator plaquetário 4. Esses anticorpos contra a heparina, eles vão se ligar nas plaquetas. Quando eles se ligam nas plaquetas, isso ativa as plaquetas em vez de destruí-las. E com essas plaquetas ativadas, você vai ter a agregação dessas plaquetas e vai ter uma trombose. Então, mesmo que os números de plaquetas caiam, você vai ter esse risco de ter uma trombose, sabe? Assim, eu acho que eu tava relendo aqui e eu não tenho um trem errado, tá? Vou até repetir, ó. Como que acontece a trombocitopenia induzida por heparina? O corpo produz anticorpos, novamente, contra o complexo da heparina e o fator plaquetário 4. Então, esses anticorpos, eles vão se ligar nas plaquetas quando esses anticorpos se ligam às plaquetas, essas plaquetas elas vão ser meio que ativadas em si. Essas plaquetas ativadas, eu havia falado que elas são ativadas em vez de destruí-las, mas a heparina ela não destrói plaquetas. A heparina não está relacionada com os antiagregantes, né? Ela é um anticoagulante. Por isso que eu falei essa parte errada. Então, isso ativa as plaquetas. As plaquetas ativadas, você vai ter uma agregação dessas plaquetas, né? Elas vão se juntar a outra, que elas vão entender como se houvesse uma lesão. Então, elas se ligando uma a outra, vai formar o trombo, né? Que lá, junto com os outros fatores de coagulação, vai formar esse trombo. Forma o tampão plaquetário e forma o trombo. E por que acontece a trombocitopenia? Porque o número de plaquetas no teu sangue diminui justamente porque elas vão estar indo para aquele local que elas acharam que era uma lesão e elas vão estar formando o trombo. Então, o número de plaquetas diminui justamente para formar o trombo. Por isso que é contraditório, porque as plaquetas diminuem no sangue, mas a pessoa fica mais propensa a ter uma trombose, sabe? Então, isso que seria uma trombocitopenia induzida por heparina. Características importantes. Plaquetometria. Geralmente volta normal dias após a suspensão da heparina, tá? Então, você tem que fazer a plaquetometria, que é a contagem de plaquetas. Viu que a paciente está com uma trombocitopenia? Na verdade, isso aqui já é direto. Se você vê que o paciente está reagindo mal àquele fármaco, o que você faz? Suspende o fármaco, basicamente, né? E a gente tem uma coisa que a gente chama também de síndrome do trombo branco. Uma trombocitopenia muito acentuada, então você vai ter basicamente uma trombose, mais trombose grave, mas você vai ter a síndrome do trombo branco. Lembrando que o trombo branco é aquele coágulo rico em plaquetas, então síndrome do trombo branco, uma trombocitopenia muito acentuada, muitas plaquetas, né, obviamente, e uma trombose grave. E tem uma coisa que a gente chama de idiosincrasia, que pode acontecer mesmo com doses mínimas de heparina. Não sei o que é isso, idiosincrasia. Eu não anotei, peraí. Aqui fala que a idiosincrasia é uma reação anormal, imprevisível e individual a um fármaco, sem relação com a dose nem o mecanismo de ação esperado do medicamento. É uma resposta exagerada ou diferente do usual, que ocorre por características genéticas ou imunológicas específicas de certos indivíduos. E o que eu quis dizer com isso? Que essa trombocitopenia induzida por heparina, ela pode ser uma idiosincrasia, ou seja, essa condição ela pode acontecer por fatores genéticos ou se não imunológicos da pessoa. Uma coisa que eu esqueci de falar, mas a idiosincrasia geralmente é com doses mínimas, sabe? Doses pequenas. Agora a gente entra em heparina de baixo peso molecular, tá? O que é? Obviamente é uma versão menor, né, da heparina comum. Teu peso é menor,
Só que tem algumas diferenças importantes em relação à heparina não fracionada. Existe a heparina não fracionada, que justamente está no slide. Só que eu não anotei sobre ela. Eu acho que pelo menos seria legal se eu falasse o que seria ela em si, né? Porque tem muita coisa no slide falando sobre ela. Isso aqui é legal. A heparina não fracionada, gente, é a mesma coisa que a heparina comum, tá? É a mesma coisa. Só que a heparina comum ou heparina não fracionada é a cadeia longa, efeito anticoagulante variável, precisa monitorar com TTPA. Porque ela vai, a heparina ela alonga o TTPA. A heparina de baixo peso molecular é uma cadeia curta, mais seletiva para o fator 10A, dose previsível, geralmente sem monitoramento. Ela não precisa de monitoramento, então. Então, enquanto a heparina não fracionada, ela vai agir, né, qual que é o nome? Na antitrombina 3, bloqueando tanto a trombina, o fator 2A, quanto o fator 10A. E outra coisa também, a heparina não fracionada, ela não se faz dose intramuscular, tá? Por risco de hematoma, você faz dose subcutânea. Enquanto a heparina, então, não fracionada, vai ter o efeito da antitrombina 3. Você vai bloquear a trombina 2A, vai bloquear o fator 10A. A heparina de baixo peso molecular, ela vai ter uma forte ligação com o fator 10A, ou seja, ela vai inibir principalmente o fator 10A. É 4 vezes mais potente que a trombina em si, ela vai bloquear o fator 10A 4 vezes mais que a trombina. O que mais? Resultado, tem uma anticoagulação, mas menos efeito sobre a trombina do que a heparina normal. Qual que é o efeito laboratorial? Não vai alterar o TTPA. A heparina não fracionada, a heparina normal, ela prolongava o TTPA. No caso, a heparina de baixo peso molecular, ela não altera. Então, se ela não altera, não tem necessidade você ficar monitorando ela constantemente, frequentemente, igual você fazia com a heparina normal. Por isso, essa heparina de baixo peso molecular, ela é mais prática para o uso ambulatorial, sabe? Vantagens farmacológicas, maior biodisponibilidade quando aplicada subcutaneamente, ou seja, tem uma maior absorção, né, uma melhor absorção do que a heparina comum. Pode ser administrado menos frequentemente que a heparina normal, que a heparina não fracionada. E tem uma curiosidade aqui, mas ela deve monitorar ela em relação ao antifator 10A só se o paciente tiver rins ruins, se tiver uma gravidez ou uma obesidade. E se você for monitorar isso, você tem que medir 4 horas após a aplicação para saber se o nível tá certo, sabe? Então, é só nesses casos assim que você vai ficar avaliando, monitorando o uso da heparina de baixo peso molecular. Isso aqui que eu vou falar agora é importante, que é hemorragias por heparina. Eu acho que eu vou parar o vídeo aqui agora. Não, vou continuar. Vamos acabar com isso logo. Heparina, hemorragia por heparinas. Vai ter tanto os sangramentos leves quanto os sangramentos moderados ou se não graves.
Lembra que eu havia falado que o maior risco da heparina é justamente o sangramento por ela ter esse efeito de anticoagulante? Então, quando tu tem uma hemorragia leve, um sangramento leve, apenas suspender a heparina já é o suficiente. Por quê? A meia-vida da heparina, gente, ela é curta. Ela dura de 30 a 60 minutos. Então, depois de uma hora sem heparina, grande parte do seu efeito já desapareceu. Isso em sangramentos leves. Quando você tem sangramentos graves ou sangramentos assim moderados, você tem que fazer, além de você suspender a heparina, né, obviamente, você tem que fazer o uso da protamina. Ana Clara, o que é protamina? Protamina, ela é um fármaco que vai neutralizar a ação da heparina. Vai neutralizar essa ação antes da antitrombina 3, né? Aí, eu nem sei se tá no slide isso aqui, mas tem as doses da protamina. Protamina. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, hemorragia por heparina, suspensão da infusão. Medida suficiente para sangramentos leves. Meia-vida da heparina é curta, é de 0,5 a 1 hora, de 30 a 60 minutos. Quando tu tem sangramento moderado ou grave, você faz o uso da protamina. Dose dependente do tempo da última administração. Ou seja, se a última dose for a menos de 30 minutos, tu aplica 1 miligrama de protamina para cada 100 UI de heparina. Se a última dose se você fez a aplicação da heparina menos de 30 minutos, então tu faz 1 miligrama de protamina a cada 100 UI de heparina. Se a última dose foi 30 minutos, exatamente 30 minutos aproximadamente, então você vai fazer 0,5 miligramas de protamida para cada 100 UI, é UI mesmo? Acho que é UI, ou de heparina. Se a última dose for a mais de 1 hora, você vai cortando, né? Você vai fracionando assim. Então, você vai aplicar 0,25 miligramas de protamina para cada 100 UI de heparina. Resumidamente, quanto mais recente a dose de heparina, maior a quantidade de protamina necessária. Aí isso tudo tá no slide, tá? Aí a protamina. Infundir sempre lentamente, tá? Velocidade máxima, 50 miligramas em 10 minutos. Aí, justamente, aí você deve fazer isso para evitar efeitos adversos. Que efeitos adversos são esses? Bradicardia, hipotensão, depressão miocárdica, coagulopatia. Também é indicado no sangramento grave após o uso de heparina de baixo peso molecular, porém, neste caso, os efeitos são menos previsíveis e menos eficazes, tá? Tudo mais. Então, a protamina é isso. Aí, os cumarínicos, eu já havia falado sobre eles, né, da varfarina. Só que no slide volta falando. A varfarina, novamente, tem metabolização hepática, tá, gente? Demora de 8 a 12 horas para ter o início da sua ação. Para ter o bloqueio da carboxilação, né? A varfarina, ela atravessa a placenta, levando a distúrbios hemorrágicos no feto e deformidades ósseas, tá? Qual fármaco que a gente viu mesmo que poderia causar osteoporose mesmo, fragilidade óssea? Eu esqueci completamente. Acho que é a heparina em si mesmo, né? É a heparina em si mesmo. Vitamina K, plasma fresco. Ah, tá.
No caso da vitamina K, quando tu tem, olha só, tu faz uso lá da varfarina. Teve o bloqueio lá da carboxilação. Se você tem um sangramento por heparina, né, porque você tem um bloqueio da anticoagulação, se você tem um sangramento por heparina por varfarina, tu tem que aplicar vitamina K, tá? Tem um plasma fresco congelado com vitamina K, você tem que fazer a dose dele, tá? Você tem que fazer o quê? Você tem que utilizar um concentrado de complexo protrombínicos para ter a formação da trombina. Peraí, não, me perdi. Me perdi totalmente no raciocínio. Calma aí, deixa eu achar. Ah, é isso mesmo. Então, você tem que aplicar plasma fresco congelado com vitamina K. Tem que fazer a aplicação de um complexo com protrombínicos. E você tem que aplicar também o fator 7A humano recombinante, que é o Novosen. Sei lá, gente. Isso aqui eu não entendi muito bem, não. Se desse fator 7A aqui, não. Aí a gente tem um outro fármaco aqui, que é a Peraí, que eu não anotei isso aqui. Aqui no slide do professor, tem as formas de vitamina K, que é a K1, que se adquire por meio de alimentos, K2, que é sintetizado por nossa microbiota, nossa pele assim, né? E a K3, que é um sal hidrossolúvel proscrito uso clínico, associado à hemólise. Mas não se faz o uso terapêutico, tá? Aí tem os nomes das formas, ó. Fitonadiona, ou filoquinona, ou fitomenadiona, é o K1. A menaquinona, que é o K2, e a menadiona, que é o K3. Aí você tem aqui, tipo, as miligramas e tudo mais, que tem a vitamina K por uso venoso, que é a Canaquion, a Vicacron, que é apenas uso intramuscular. Pra ser sincero, eu não lembro nada disso o professor falando, então não vou dar muita atenção nisso aqui, não. Só entendo, então, que existem vitamina K1, vitamina K2, vitamina K3. K1, alimentação. K2 é... Acabei de ler aqui, gente. K2 esqueci. K2 é por nosso microbiota e K3 sal hidrossolúvel. A vitamina K tem que fazer a reposição com plasma fresco congelado, ou se não, por injeção. Se for injeção, deve ser uma injeção venosa e ser administrada lentamente, 1 miligrama a cada minuto. Se for via oral intramuscular, são menos prováveis de par efeitos, né? São mais preferidos, aliás. Via intramuscular tem risco de formar hematoma também, igual a varfarina. Dose única não é o suficiente pela meia-vida longa da varfarina. A varfarina, ela tem um efeito, gente, de 36 horas. Nossa. O ISO. Não, é isso mesmo. Porque, assim, lembrando novamente, por que uma dose única não é o suficiente? Novamente, tu tem um sangramento com varfarina. Você tira o fármaco. Só que a meia-vida dela é de 36 horas, ou seja, para o efeito dela passar, você tem que esperar 36 horas. Durante essas 36 horas, você tem que ficar aplicando pequenas quantidades de vitamina K, justamente para que haja a carboxilação, sabe? Justamente, e até que chegue o momento em que tem a formação de coágulos para parar e estancar esse sangramento, sabe? Peço 1000 perdões se tá uma explicação de merda. É porque eu tô estudando junto com vocês essa parte, que ontem eu não estudei, que eu fiquei muito cansada. Aí a gente tem outros fármacos, tá?
que a gente tem a fondaparínicos, que é contra a indicação à varfarina, tá? Que é um inibidor seletivo do fator 10A. Aí fala de vários fármacos aqui, tem o argatroban, que é indicado para quem teve uma plaquetopenia induzida por heparina, ou se não uma trombocitopenia induzida por heparina, né, que a gente já havia falado sobre. E a gente entra na parte, tem o rivaroxabana. Enfim, eu não vou focar nisso não, que é muito assunto. A gente tem a fibrinólise, gente. A fibrinólise, ela é basicamente a ação que a gente tem de destruir o coágulo. Tanto que eu falo que a fibrinólise, ó, processo de digestão de fibrina pela plasmina. Então, quando há uma lesão tecidual, o zimogênio, que é o fator de coagulação não ativado ainda, ele irá produzir e liberar o ativador do plasminogênio, que é o TPA. E este TPA, aliás, vai converter em plasmina. Então, o TPA, ele converte o plasminogênio em plasmina. Quem faz isso é o fator tecidual. O fator tecidual não, o zimogênio, aliás. Então, fibrólise é isso. Você tem o zimogênio, que é o fator de coagulação inativados. Quando tem uma lesão tecidual, houve a formação lá do coágulo, já estancou e tudo mais. Esse zimogênio vai começar a produzir o TPA, que é o ativador de plasminogênio, e este vai converter o plasminogênio, né? Quando você ativa o plasminogênio, você vai transformar ele em plasmina, e a plasmina ela vai destruir a fibrina. Aí a gente tem os fibrinolíticos. Os fibrinolíticos, eles são fármacos que vão basicamente inibir essa ação de você destruir vai inibir basicamente a fibrinólise, sabe? Os fibrinolíticos. No caso, os antifibrinolíticos impedem a dissolução do coágulo. Os fibrinolíticos em si, eles vão dissolver esse coágulo, sabe? Os fibrinolíticos, eles são usados quando, no caso, quando tu tem algum trombo lá obstruindo. Os antifibrinolíticos você vai utilizar ele para impedir que seja destruído esse coágulo, para que haja formação de coágulo, né? Usado geralmente em hemorragias. Então, os fibrinolíticos, eles vão atuar, são reguladores negativos da fibrinólise. Eles vão atuar, os fibrinolíticos, eles vão atuar contra a fibrinólise. Não, peraí, gente, eu me confundo muito nesses termos. Agora, acho que eu entendi de vez agora. Os fibrinolíticos, eles vão atuar junto com a fibrinólise, ou seja, eles vão destruir o coágulo. Os antifibrinolíticos, eles vão atuar contra a fibrinólise, eles vão, como que fala? Eles vão manter o coágulo, basicamente. Então, fibrinolíticos, eles vão inibir o ativador do plasminogênio pai1, que inibe o TPA. Gente, tá muito longo o vídeo. Eu não consegui entender o fibrinogênio, não, fibrinolíticos, antifibrinolíticos. Então, eu não vou falar deles aqui. Eu peço mil perdões. E é isso. Um beijo. Desculpa se esse vídeo ficou ruim.